ler um pequeno trecho do Evangelho. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam, pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Bom, hoje nós vamos trabalhar o tema chamado afinidade fluídica. O que é afinidade fluídica? Afinidade todo mundo sabe, né? Aquilo que te atrai a alguma coisa, aquilo que traz a você um encantamento por outra coisa. E fluídica vem dos fluidos. No caso aqui, nós vamos trabalhar o fluido perispiritual. Nós vamos falar da afinidade do fluido perispiritual. Então, afinidade não é identidade, tá? A gente se afiniza não com as pessoas que fazem tudo da forma que nós fazemos. Nós nos afinizamos a pessoas e espíritos a quais nós nos demos bem, nós nutrimos em nós amor por estes espíritos, por essas pessoas, e criamos, então, ali um laço com aquele ser espiritual e aquele ser físico. Então, como que funciona? A estrutura física ela é similar à estrutura espiritual. Então, a gente se agrupa aqui no plano físico com famílias, amigos, e temos essa estrutura de organização. Então, no mundo espiritual também é assim. Quando se desencarna, que vai para o mundo espiritual, nós também temos ali os nossos parentes espirituais, as casas onde as pessoas convivem junto. Quem assistiu o filme Nosso Lar tem mais ou menos uma noção de como funciona. Então, é mais ou menos naquele sistema, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ajudar uns aos outros. Então, tem essa organização. E no Livro dos Espíritos, na questão 278, questiona-se se os espíritos de diferentes ordens se misturam. Então, os espíritos falam para Kardec sim e não. Sim, se misturam e não, porque normalmente nós estamos perto de quem está no grau de evolução que a gente. No caso nós estamos encarnados, estamos no nível de evolução que a gente ainda precisa reencarnar para cumprir os nossos débitos kármicos, para ajudar outras pessoas. Mas nós também temos perto de nós os mentores que não precisam reencarnar mais. Então, sim e não, por quê? Se nós estamos o tempo todo com pessoas que precisam reencarnar, nós também temos nossos benfeitores espirituais, nossos irmãos mais velhos, que aprenderam primeiro que nós, que estão nos auxiliando, mesmo que eles não precisem, mas por afinidade, eles se propõem a estar ao nosso lado. E não só nos ajudar todo o sistema. Por exemplo, na casa espiritual, como o mestre Marcos falou no início, o que os mentores vêm? Vêm procurar os plexos para que a gente possa trabalhar essa energia, esse fluido vital e ajudar outros espíritos que estão ainda em condição de desentendimento, que não entenderam que podem seguir para a luz, se alimentam ainda desses padrões inferiores. Então, nós manipulamos essa energia, esse fluido vital, esse fluido animal que se fala tanto, que só o ser encarnado tem, para que nós podemos ajudar esses espíritos inferiores. Então, essa afinidade espiritual vai se dar nesse sentido, afinidade fluídica. Nós vamos ter perto de nós aqueles com que nossa energia está afim. E o que é esse fluido espiritual? Né? Porque a gente fala de afinidade fluídica, a gente vai medir ela por esse fluido perispiritual, perdão. Então, esse fluido perispiritual é o conjunto de emanações de pensamento, de padrão vibratório que o nosso espírito forma ao redor do nosso perispírito, a nossa frequência vibratória. E os mentores ou entidades inferiores se atraem por estes fluidos. Por isso que é importante a gente manter nosso padrão elevado. Se eu estou vibrando numa frequência da ira, da chateação, da preguiça, da intolerância, como que o espírito de luz vai ser atraído por essa camada que se forma em mim?
eu não vou dar abertura, porque ao contrário dos espíritos inferiores que vão lá, que ficam perto de você, que querem que você faça as coisas erradas, os espíritos de luz respeitam o nosso livre-arbítrio. Se você quer trabalhar, se você quer se doar, se você quer ajudar alguém, os espíritos de luz estão ali do seu lado para te auxiliar nesse instante. Mas se você não quer trabalhar, se você não quer ajudar, espírito de luz nenhum te força a isso. Então, há um respeito enorme pelo livre-arbítrio desses espíritos. Então, esses fluidos perispirituais são o quê? As vibrações da nossa alma consciente. As nossas emanações, os nossos sentimentos, se for mais fácil assim de entender. Se eu vou trabalhando em mim a paciência, se eu vou trabalhando em mim a amorosidade, a generosidade, a empatia, então eu vou tender a ter perto de mim esses espíritos que trabalham nessa frequência vibratória. É lógico, gente, que não é fácil. Parece que eu estou falando aqui que é só você estalar os dedos, está tudo certinho. Não, isso é uma construção diária do nosso ser. Vencendo as nossas dificuldades no dia a dia, vencendo as dificuldades dentro de casa, com aquele parente que parece que faz tudo para te irritar, com aquele amigo que não compreende o seu estado naquele instante, acaba também te tirando daquilo que você acha um centro de razão, de ponto de equilíbrio. Então, nós vamos trabalhando tudo isso. Emmanuel fala que cada criatura, com sentimentos que lhe caracterizam, a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual em que se identifica. Então, o que Emmanuel está falando? O que caracteriza o ser humano? Os seus sentimentos. E o que esses sentimentos fazem? Eles emitem ondas. Então, eu falo isso aqui que eu não estou enxergando, né? Cada um de nós aqui, está agora, nesse momento, emitindo ondas. Ondas das nossas energias, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E aí essa onda, ela viaja na linha do tempo por um percurso que a gente não consegue imaginar. Então, você está em depressão, você pode estar se ligando a uma pessoa que está lá na China em depressão e alimentando um ao outro esse padrão. Da mesma forma que alguém te liga, por exemplo, lá do estado de São Paulo. Faz uma prece para mim, eu não estou muito bem. E você mentaliza aquela pessoa e faz uma prece em benefício dela. Esse pensamento também viaja nessa mesma velocidade. Então, não são só as ondas que a gente emite, não são só ondas dos maus sentimentos, dos sentimentos inferiores, também dos sentimentos positivos. Por isso que é muito importante trabalhar isso. E aí, com esse campo, com essas ondas emitidas, nós criamos nosso campo de afinidade. Quem vai estar perto de nós? Aqueles que se afinizam com aquelas ondas emitidas. A gente chega aqui na casa, você faz uma prece, se põe à disposição da espiritualidade. Então, você dá abertura para que os mentores que têm com você essa afinidade fluídica, natural, que é quando seu espírito pede para vir trabalhar, então você já deixa pré-estabelecido os mentores, o tipo de trabalho com o qual você tem mais afinidade. Então, você abre esse campo para que esses mentores consigam ter acesso a você. E, através desse acesso, você consegue manipular a sua energia doada pela espiritualidade para que você pode se beneficiar e beneficiar aqueles que vêm ao teu encontro. Então, essa afinidade fluídica ela vai funcionar dessa forma. E essa frequência espiritual define esses companheiros, 24 horas. Então, não adianta eu passar um dia inteiro irritado e deitar, fazer uma prece do Pai Nosso e achar que eu vou para os planos espirituais de luz, assim, automaticamente, porque eu fiz uma prece do Pai Nosso. Essa construção desse padrão é o dia inteiro. Ou, pelo menos, você dedica algumas horas. Eu passei um dia muito irritada, então eu vou chegar em casa, vou desligar o celular, vou me desconectar de tudo
e vou passar ali pelo menos 2 horas tentando reestabelecer meu ponto de equilíbrio espiritual para que eu consiga ter um sono bom e entender aquele processo que eu passei. Porque, às vezes, quando fala assim, eu passei um dia irritado, parece que a gente quer passar o dia irritado e ninguém quer passar um dia irritado. É porque ao longo dos nossos dias nós temos esses encontros, esses reajustes, esses aprendizados que a gente tem que passar, seja com um colega de serviço, seja com um cliente que acha que porque ele está pagando, ele pode falar tudo o que ele quer com você. Quem trabalha com pessoas, ao passo que encontra pessoas muito amorosas, que são gratas pelo que recebem, também encontra pessoas que acham que podem te tratar de qualquer forma simplesmente porque estão te pagando por um serviço. Então, nós passamos por esse tipo de problema. Você vai deixar que essa pessoa afete a sua vida? O mal que o outro te faz mal, você vai deixar que faça mal a você ou somente a ele? É um problema dele. A gente também não sabe o que a pessoa passou para chegar até ali e ficar alimentando aquele padrão de mágoa. Deixa para lá. Então, a gente chega em casa, às vezes, chateado por alguma coisa que aconteceu no nosso dia e, na nossa conversa com o nosso mentor, pede, tira de mim essa mágoa, eu não quero ficar com esse pensamento. Às vezes é uma coisa tão boba, mas marca a gente, ao passo que acontece uma coisa enorme e a gente também não se sente atingido por aquilo. É porque tem alguma coisa ali que precisa ser resgatada, e que seja resgatado com amor, que seja resgatado com o carinho, o entendimento, a paciência. Bom, eu não vou ficar muito nessa parte teórica. Eu separei umas 4 perguntas que são muito comuns eu escutar aqui no desenvolvimento, principalmente dos médios de incorporação, em relação à afinidade fluídica. Então, o médio de incorporação fala assim, eu posso trabalhar com o mentor que eu quiser? Eu quero trabalhar com Francisco de Assis, eu quero trabalhar com Jesus, eu posso ir lá na mesa de assistência e trabalhar? Não. Não é que você não pode. É porque você possivelmente não vai ter afinidade fluídica com este mentor. Por isso que o médio de incorporação, ele fica no desenvolvimento esperando que o seu mentor se manifeste, lhe apresente um nome, uma identidade espiritual, para que ele possa falar essa identidade espiritual. Ele não chega ali, olha, eu sou médio de incorporação e eu quero trabalhar com Mãe Maria, por exemplo, Irmã Maria. Não. Os médios de incorporação que estão aqui sabem que fica ali muito tempo buscando isso, e aí vem por intuição o nome do seu mentor, e aí é que ele fala o nome desse mentor. Porque não somos nós que decidimos esses mentores. É o nosso conjunto, é a nossa consciência, é o nosso trabalho de espírito. É todo um lado espiritual para se definir quem são os mentores que vão trabalhar ali, que vão auxiliar no dia a dia. Então, eu não posso chegar na casa espiritual hoje e falar assim, hoje eu quero trabalhar com o irmão João. E vou sentar ali? Não. Não. Qual é a sua afinidade do dia? Qual é a necessidade do trabalho do dia? É comum alguns médios de incorporação, no atendimento com alguns pacientes, às vezes está lá, começou o atendimento com um mentor, mudou o paciente, muda o mentor. Porque cada paciente tem uma necessidade. Nós não sabemos por que a espiritualidade trouxe ele aqui. Por que a espiritualidade, o que a espiritualidade quer que ele entenda com aquele atendimento. Então, nós vamos entender que, não somos nós que vamos estar escolhendo. Outra questão é, por que eu tenho tanta facilidade, às vezes, com o espírito inferior e não com o espírito de luz? Por que eu tenho dificuldade de segurar esse espírito de luz para que ele trabalhe? E muitas vezes eu fecho a mão, dou essa passagem para esse espírito inferior. Então, vamos pensar o seguinte. O que eu procuro falar com os médios de incorporação quando começa? Você está ali na mesa de assistência, você está no momento dos mensageiros, foca na luz.
Foca nos espíritos superiores. Não foque nos teus sentimentos. Hoje eu passei raiva, hoje eu fiquei triste. E aí deixe que essas energias inferiores se manifestem. Foque nas energias de luz. Então, crie afinidades com a energia de luz, para que essas energias inferiores não atrapalhem o seu trabalho. O tempo inteiro que está tendo as atividades nas mesas de assistência, então estão tendo outras atividades na casa. Então, o paciente entrou ali, vai ser só ali na mesa de assistência que o espírito que está acompanhando ele vai passar? Não, está tendo uma junção. O espírito que chegou com ele tem oportunidade. Obrigada. Tem oportunidade nessa junção? Então, ele vai passar nessa junção. Por quê? Porque não somos nós que determinamos por quais canais que esses espíritos vão ser resgatados. Então, vamos criar, não só os médios de incorporação, tá? Os doutrinadores também, vamos criar essa afinidade com os mentores de luz, porque aí, naturalmente, os espíritos inferiores que vêm ao nosso encontro, eles não precisam nos desestabilizar para que eles possam encontrar a luz. Eles automaticamente encontrarão em nós esse conforto espiritual. E aí, através dos nossos mentores que estão ao nosso redor todo o tempo, com a nossa elevação de pensamento, esses mentores fazem esses resgates espirituais dentro da casa e fora da casa. Outra questão. O que o espírito de luz transmite? Qual a sensação que eu tenho quando o espírito de luz está próximo de mim, seja o médium de corporação, seja o doutrinador, para a sua forma de manifestação? Normalmente um bem-estar, uma paz muito grande, uma vontade de trabalhar, uma vontade de distribuir energias. Às vezes incomoda um pouquinho, porque fica parecendo que o espírito de luz traz só esse bem-estar. Sim, ele traz, mas quando o médium de incorporação não está aberto para essas energias, então ele sente um leve incômodo. O doutrinador também sente um leve incômodo, até ele entender que o mentor só quer ligar ele para trazer benefícios para os espíritos que vêm em busca do auxílio. Não só espíritos, nós temos também a nossa própria cura espiritual dos pacientes, por exemplo. Nem sempre o paciente que vem aqui passando mal, ele tem um espírito inferior obsediando ele. Às vezes é uma coisa da própria mente dele. Ele criou um padrão que criou um nódio, um ponto negro dentro dele que ele não consegue desfazer daquilo. Então, essa cura também é alcançada aqui. E os mentores de luz nos aproximam de nós e causam essas sensações que nos são estranhas às vezes, mas nem sempre isso é um espírito inferior. Mas você sentiu aquele bem-estar, aquela paz, aquela vontade de ajudar, então há espíritos de luz ao seu redor, o seu padrão está permitindo isso. E quando você sente aquela agitação, nervosismo, irritação, vontade de agredir o outro gratuitamente, então certamente há um espírito inferior perto de você, que nem sempre quer te fazer mal, às vezes ele só quer ajuda. Então, tentar identificar essas situações. Estou um pouquinho irritado, vou fazer uma prece. Espiritualidade. Se há perto de mim um espírito que precisa de ajuda, que essa ajuda chegue a ele. Mas, se não é um espírito que precisa de ajuda, se é um excesso de energia positiva, que a espiritualidade retire de mim ela nesse instante e doe para quem esteja precisando. E assim nós vamos fazer nosso trabalho a todo instante, nos locais em que a gente está, para que a gente possa manipular todas as energias que nos são distribuídas pela espiritualidade. Lembrando que a nossa consciência, vocês estão escutando falar muito disso ultimamente, né? A nossa consciência é autônoma. Então, às vezes, você está numa situação que você não tem como sair para fazer uma prece, que você não tem como exteriorizar, né, a forma de que você está buscando uma luz, mas a sua consciência ela é autônoma. Ela pode se deslocar, buscar os mentores em pensamento e se harmonizar. Então, todos nós temos esses mecanismos e toda essa disponibilidade espiritual para estar buscando a nossa evolução. Falei um pouquinho demais?